Olá, sou Kenshi, chefe profissional, e vou mostrar como preparar um perfeito bife de chouriço usando técnicas que aprendi em 15 anos de cozinha. Cozinhar este bife de chouriço não é tão complexo. O importante é seguir as instruções que vou dar e ao mesmo tempo ter um pouco de sensibilidade. Nenhuma receita é infalível. Não se baseiem exatamente no que eu digo. Se a frigideira estiver muito quente, reduzam o fogo. Se o sal for muito, reduzam a quantidade. Tenham essa sensibilidade e seguindo os passos e confiando sim nos momentos de relaxamento, nos momentos de tempero, vão conseguir uma carne excelente. Vou ensinar como escolher um bom bife de chouriço no açougue antes de cozinhar. Este é um bife de chouriço de pasto, pesando cerca de 300 gramas. O que é de pasto? É uma vaca que foi alimentada de uma maneira específica, de uma maneira muito mais saudável, que caminhou. Normalmente, avaliamos a qualidade da carne das vacas usadas no açougue, especialmente na Argentina, pela maciez. A carne precisa ser macia. O tipo de gado conhecido como feedlot é criado em condições de imobilidade, alimentando-se o dia todo com ração balanceada que inclui medicamentos. Isso torna a carne mais macia, porém menos saborosa. Neste caso, uma vaca de pasto andou, pastou, alimentou-se de forma diferente. Podemos ver que na gordura intrínseca do músculo, há mais marmorização de gordura. E outra questão é a gordura de fora. Geralmente pensamos que a gordura de alta qualidade deve ser branca, mas a verdade é que um leve tom amarelado, dependendo do tipo de alimentação, garante mais sabor. Nós na Argentina, tradicionalmente, comemos um ponto a ponto mais, o que se chama em gastronomia, que é mais ou menos uns 60 a 62 graus, onde a carne está rosada, mas não está crua, não está completamente vermelha, não escorre sangue. E na gastronomia o que existe é blé, que é o ponto mais suculento que existe, onde a carne tem notas de repente azuladas, depois está suculenta, ao ponto e cozida entre todos esses pontos, sempre há um cinza, há um ponto entre meio. Hoje vamos trabalhar com a carne, ao ponto que é entre 55 e 60, 62 graus. Já este ponto te permite, a nível organoléptico, o que você diz na boca, em sensações, sentir a suculência. O sangue te permite salivar, e na saliva está o sabor, se concentra muito e se percebem muito mais os sabores. A nível textura, a carne é bastante mais macia. O importante é que, seguindo os pontos que vou dar hoje, vocês vão poder selecionar o ponto de carne ou o ponto de cozimento que vocês desejem comer. O próximo passo é temperar. O que é temperar? É eliminar o frio, tirar a temperatura da geladeira da carne antes de cozinhá-la. Dependendo do tamanho do peso da porção de carne, mais tempo antes vamos tirar a carne da geladeira. Por quê? Pois acreditam que vamos cozinhar a carne em uma chapa neste caso. Se tirarmos a carne da geladeira e cozinhar diretamente na chapa, ela estará no máximo a 2, 3, 4 graus. O que ocorre em termos de cozimento é bem mais violento. Primeiro, a chapa vai cozinhar a carne, removendo toda a temperatura da geladeira para então começar a cozinhá-la a 45, 50, 55, 60 graus. Não é tão orgânico. Dependendo do tamanho da carne, como estes 300, 350 gramas, eu a retiro 15 a 20 minutos antes. A ideia é que não esteja fria da geladeira, que no momento em que entre em contato com a grelha, a chapa neste caso, a cocção seja muito mais orgânica e o aumento da temperatura seja mais gradual. Nós temperamos e salgamos a carne simultaneamente. Neste caso, temos sal entre fino, podendo ser fino ou marinho. Eu prefiro para o cozimento sal entre fino. Porque salgamos a carne antes. Muitos argentinos nos churrascos salgam a carne diretamente na grelha. O mesmo ou similar critério para temperar. Precisamos salgar a carne grande com mais antecedência para que o sal não fique apenas na superfície, mas penetre no músculo até o momento em que a cortamos e comemos. Se retirar um pedaço de carne de 300 gramas da geladeira 15 minutos antes para atingir a temperatura ambiente e salgar na quantidade habitual, o sal penetrará lentamente no músculo. Assim, garanto que a carne estará uniformemente salgada. Colocamos o sal que normalmente usaríamos em todos os lados do pedaço de carne. Prefiro colocar um pouquinho de cada lado, mas garantir que todos os lados da carne estejam salgados e no momento de comer vou poder saborear com o mesmo critério de sal. Deixarei este pedaço de carne salgado amaciando por 15 minutos. Considere o tempo até a carne ficar pronta. Embora eu sugira salgar a carne 15 minutos antes e amaciá-la, não é recomendável salgá-la e deixá-la na geladeira a noite toda, pois de algum modo estamos desidratando excessivamente a carne, o que não é o objetivo. Salgar corretamente para o sal penetrar no músculo sem perder sucos.
Asseguro que se essa carne permanecer na geladeira como está, amanhã teremos uma poça de sangue. Justamente porque o sal desidrata. Agora, vamos para o cozimento da carne. Neste caso, eu escolhi uma chapa de ferro. Por que de ferro? É bastante grossa, e o que faz é justamente distribuir muito bem o calor. O calor não vai se concentrar apenas no centro, mesmo que de repente aqui houvesse fogo. Eu estou usando uma indução elétrica, mas se houvesse fogo, não se concentraria apenas no centro da chapa, mas distribuiria muito mais uniformemente. Coloquei a chapa em fogo médio porque minha intenção é que ela vá aquecendo, que não esteja vermelha viva, que não esteja super quente, mas que assim que eu colocar o pedaço de carne, a primeira coisa que faça é selar. O que vou fazer agora é colocar um pouco de gordura, neste caso eu escolhi óleo neutro, que pode ser óleo de girassol ou de milho. Vou colocar um pouquinho na carne. O que quero garantir é que o pedaço de carne não esteja inundado de gordura. Por isso prefiro colocar na carne e não na chapa, para que não grude e a transmissão de calor seja muito mais uniforme. Vocês devem pensar que o óleo em contato com o fogo, em contato com a chapa ou uma grelha, de alguma forma vai aumentar a temperatura quase ao ponto de fritura, e isso faz com que o cozimento e o dourado sejam muito mais uniformes. Se eu colocar a carne e não usar gordura, ela vai dourar, vai cozinhar, mas a transmissão de calor e a cor que você vai conseguir não serão tão uniformes como se eu me asseguro. Observem que a carne, brilhante e com boa gordura, não está inundada. Agora sim, vamos passar para o cozimento da carne. Vamos selar o pedaço de carne, no caso, chouriço. O que é selar? É qualquer pedaço de carne ou qualquer alimento, colocá-lo a uma temperatura alta. O que estamos fazendo neste momento é, neste caso estou colocando do lado da gordura. Começarei sempre pelo lado da gordura ou do osso, se houver. Eu escolho a gordura porque, de alguma maneira, primeiro é uma proteção que a carne tem para não receber o maior calor diretamente no início sobre o pedaço do músculo. Minha intenção é que ela desengordure e selhe ao mesmo tempo. Volto a este termo, não? Que na cozinha há uma técnica chamada reação de Maillard. O que é a reação de Maillard? É a caramelização de alimentos. Qualquer alimento tem açúcar, não precisa necessariamente ser doce, qualquer alimento tem açúcar. Em contato direto com uma temperatura alta ou com o fogo, esses açúcares começam a caramelizar e é isso que gera a douradura. Isso que todos nós gostamos, porque uma batata frita nos agrada mais do que uma batata cozida, porque uma carne dourada nos agrada mais do que uma carne cozida, é porque há a reação de Maillard. Buscamos sempre ou quase sempre esse sabor salgadinho e caramelizado, aquilo que fica grudado na frigideira quando cozinhamos. Começo pela gordura, usando uma frigideira média em fogo médio alto, não está na sua temperatura máxima, porque o que eu quero agora, se eu estivesse na temperatura máxima, o que vai fazer é uma reação de Maillard, um selamento muito rápido e não vai desengordurar a carne. Se notarem, ao estar médio alto, mesmo dourando lentamente, a carne está perdendo gordura e sua camada de gordura. Minha intenção é que se a camada de gordura for assim, ela vá diminuindo até que fique uma camada fina, bem dourada e a partir daí eu viro de um lado, viro do outro. Neste caso, cozinho o bife de chorizo de 3 lados devido à sua largura, o lado da gordura e ambos os lados do músculo. É um erro muito comum, principalmente em casa, pensar que a carne só tem 2 lados. Depende do tamanho do bife. Se for muito fino, pode ser complicado fazer com que a carne fique em pé na gordura, desengordurando e dourando simultaneamente. Contudo, sempre que possível, optem por um pedaço grande e largo de carne, e o selam em todos os lados. Por quê? Pois retornamos ao mesmo. Buscamos a reação de Maillard, o dourado. Quanto mais dourado, mais saboroso vai ficar o bife de chorizo. Neste caso, já está desengordurando mais. O que eu faço é aumentar um pouco mais o fogo. Se vocês olharem, ainda falta um pouco de dourado, mas a gordura já está dourando. E ao mesmo tempo, na chapa, posso ver que há mais gordura residual. Isso significa que estamos no caminho certo. Está dourando, mas ao mesmo tempo está desengordurando. O que eu quero fazer no momento de comer o bife de chorizo é que sim, coma um pouco de gordura. Porque parte da ideia do bife de chorizo é comer carne e gordura ao mesmo tempo, mas uma gordura muito mais reduzida. Que o pedacinho de gordura, que a lâmina de gordura que coma, seja crocante, seja fininha e esteja salgadinha. Acho que todo mundo gosta desse sabor na gordura. Já está dourado como eu quero. Agora o que vou fazer é começar a cozinhar de um lado só. Já aumento a temperatura, porque o que quero fazer é cozinhar de um lado, virá-lo e nesse momento o que vou fazer é colocar um pouco de manteiga e um pouco de alecrim. A técnica em francês, desculpe os franceses não me matem, se chama arroser, que basicamente é colherar. Eu coloco um pouco de manteiga, coloco um pedaço de dente de alho amassado, não porque quero comer o dente de alho, mas porque quero o sabor. Quero que o sabor do alho seja transmitido para a manteiga. E aí o que faço é, com uma colher, começo a regar a manteiga sobre a carne, e essa manteiga vai ter gosto de alho, vai ter gosto de alecrim. A chapa está cozinhando apenas a superfície da carne. Todo o resto da carne,
todo o interior da carne é cozido por transmissão, as moléculas de água se movem, o calor faz com que as moléculas de água ou de sangue estejam se movendo constantemente, e esse movimento e essa transmissão fazem com que uma cozinhe com a outra. Outra aquece com a outra, e assim a carne vai cozinhando por dentro. Não tenham medo de virar a carne. No início, quando começamos a cozinhar carne, adicionam a carne e não mexem. Por quê? Porque o que eles fazem é justamente começam a dar a proteína, e essa proteína primeiro precisa ser dourada. Só então ela se solta da frigideira. Uma vez que já está solta, que a esta altura está completamente solta, não tenham medo de ir movendo a carne, de girar a carne. Porque, como eu digo, a transmissão de líquidos, o calor se transmite pelas moléculas de água que estão se movendo, e não custa nada ir movendo. Eu digo isso para que não tenham medo, porque há muita cultura. Na nossa cultura argentina, se fala que o churrasco se coloca apenas uma vez na grelha e se move apenas uma vez para virá-lo. Eu não concordo muito com isso. Eu acredito que se conseguirmos o primeiro dourado, a partir daí podemos ir movendo e também nos asseguramos de que não queime, por não virar a carne, às vezes queima dos dois lados. Neste caso, este bife de chorizo, que já está dourado de todos os lados, se eu o tirasse agora, provavelmente estaria muito suculento. Estaria acima de blé, mas estaria suculento. Vou mandar o bife de chorizo para o forno para continuar cozinhando e conseguir o ponto desejado. Mas vou mostrar um truquezinho, um segredinho. Normalmente, em um restaurante, usamos termômetros. Aqui tenho um. O que faço é espetar a carne no centro, no coração. Como eu digo, a temperatura da carne que falamos antes sempre é levando em conta o coração da carne. E aqui me diz a que temperatura está. Se está a 55 graus, está suculento. Se está a 60 graus, está no ponto. Se está a 65, 70 graus, está cozido. Mas nós, em uma casa normal, não costumamos ter isso. Neste caso, o que tenho é um espetinho muito fino, que de alguma maneira é um termômetro completamente caseiro. O que eu faço? Pego o pedaço de carne, espeto no centro. Procuro o lugar mais ao centro que a carne tenha. Deixo uns 3 segundos, 4 segundos tiro e coloco embaixo do lábio. O que sinto agora? É morno, quente, mas não me queima. Posso ter aqui indefinidamente e não vai me queimar. Sentirei que está morno, só isso. Significa que está num ponto delicioso. Vou colocá-lo no forno a 200 graus por 3 minutos e depois verificar. Acredito que estará bom em 3 minutos. Após mais 2 minutos, removemos a carne. Vamos testá-la novamente para confirmar se atingimos o ponto desejado. Perfuramos o coração por 3 segundos. Observe que, ao cozinhar a carne, ela diminui de tamanho. Chamamos isso de perda na cozinha. A perda vem do cozimento, e é exatamente a desidratação. As carnes vão perdendo líquidos e vão perdendo peso. Sinto agora que está quente, queimando um pouco, tolerável por cerca de 3 segundos, indicando que está pronto. Qual é o último, mas crucial passo que muitos não fazem, resultando em um grande erro? Eu removo a carne da chapa ou frigideira onde estou cozinhando, coloco-a em uma tábua ou prato e deixo-a descansar. Eu a cubro com algo, como papel alumínio ou um prato, para manter a temperatura. O objetivo é reter todos os sucos, já que a carne doura por fora e depois cozinha pelo movimento das moléculas de água, a transmissão de calor de uma molécula para outra. Ao cortar a carne agora, todas as moléculas correm para todos os lados. Se eu corto, ela sangra. Isso é comum? Tiramos uma carne do forno, a carne típica que fazemos carne no forno em uma casa, e a cortamos e todo o suco se perdeu. Se eu agora deixá-lo descansar, cobri-lo para que não esfrie, não quero comer carne fria, mas eu deixo descansar, cada molécula de água volta a se localizar em sua porção de músculo, por assim dizer. E no momento em que eu corto, o que deveria conseguir é ter um cozimento uniforme. Não importa o ponto, se é mal passado ou bem passado, ou seja, os dois extremos, que seja o mesmo ponto de cozimento em toda a carne. A superfície será a única coisa dourada, o interior deverá ter a mesma cor. O tempo que deixamos a carne descansar depende do tamanho do músculo, assim como o salgado e o tempero prévio. Neste caso, o deixarei descansar por 10 minutos. O que vocês notam? Além da carne sangrar, quando a cortamos rapidamente e sem deixá-la descansar, é que de repente aquele ponto suculento ou aquele ponto rosado que conseguimos vai estar apenas no coração da carne e por fora vai estar cinza, vai estar dourado, cinza, suculento, cinza, dourado. Isso é porque não deixamos que justamente as moléculas de água voltem a se posicionar em seus respectivos lugares. Enquanto a carne descansa, faremos um chimichurri, acompanhamento clássico argentino. Não existe uma fórmula fixa para o chimichurri, mas nós argentinos temos ingredientes essenciais: especiarias secas, um líquido geralmente azeite ou óleo neutro e algum tipo de vinagre. Além disso, é possível acrescentar diversos outros elementos. Diz-se que o chimichurri vem do termo "give me the curry", justamente como se em qualquer região, em qualquer cultura, houvesse algum tipo de chimichurri.
Seja na Índia, que é um curry, nós fazendo um chimichurri, os espanhóis usando um sofrito. Então, o que vou usar para a minha receita de chimichurri é respeitar as bases, que neste caso temos um orégano seco, pimenta moída seca, um pimentão defumado, azeite de oliva e um vinagre, que neste caso é um vinagre de vinho. Vou adicionar ingredientes frescos, ervas aromáticas, neste caso salsa e tomilho, um pouco de cebolinha e um dente de alho. E alguns pimentões que estão assados, tomilho fresco, eu desfolho um pouquinho e pico, apenas para que fique menor dentro do chimichurri. Usamos orégano seco, as quantidades variam conforme o gosto, especialmente na pimenta moída. Eu gosto de picante, mas não que seja super invasivo. Coloco meia colher de sopa. Pimentão, que neste caso é doce, mas defumado. O que vai dar cor e vai dar um pouquinho dessa nota defumada. E vinagre, fundamental, um bom vinagre. O vinagre que você gosta, o que eu faço é 1,5 parte de vinagre para 2 partes de óleo. Eu gosto que o chimichurri esteja ácido, eu acho que está bom. Vamos verificar. A última coisa que me falta é sal. Neste caso tenho sal em flocos, que ao mesmo tempo que sal dá uma textura a mais também, dá um pouco de crocante. E misturo, é necessário líquido. Precisa fluidez, como um molho, uma vinagrete. Estamos bem? Agora, monte o prato. Passaram-se 10 minutos, a carne relaxou. O que vou fazer é cortá-la. E o que deveria acontecer? Vamos ver o que acontece, mas o que deveria acontecer é que haja uma cor uniforme em todo o cozimento da carne. Corto ligeiramente na transversal para que o ponto seja melhor visto. E vamos terminar com sal. Mas vamos ver o ponto da carne. Este é um ponto argentino. É rosado, vejam que está dourado por fora, mas o ponto de cozimento é uniforme de uma extremidade à outra. Este ponto, se eu não tivesse deixado descansar, eu veria esta cor muito mais concentrada de rosa no centro, mas nas laterais eu veria cinza. O que vou fazer agora é terminar a carne com um pouco de sal. Neste caso, vou usar um sal em flocos. Tenham em mente, se vocês vão querer terminar com um pouco de sal ao finalizar a carne, que dá essa crocância, esse salgado especial, tenham em mente, no momento anterior de salgar a carne, antes do cozimento, não usem toda a quantidade de sal que gostariam de ter na preparação final, porque senão depois vai ficar salgado. Uso um pouquinho de sal só para dar um pouco de textura, e chimichurri. Eu gosto de adicionar o chimichurri à medida que vou comendo a carne. Não gosto de banhar o pedaço de carne em chimichurri. É um gosto pessoal, porque sinto que fica encharcado, que todo o dourado que gerei se perde. Então simplesmente coloco um pouco na carne, metade do pedaço, e depois, quando já estou comendo, se quero adicionar mais, adiciono. Já temos o bife de chorizo empratado. Vamos ao melhor momento, que é prová-lo. Pego um pedaço de carne. Como eu gosto de comer bife de chorizo, é que em todas as mordidas sempre acho um pouco de carne e um pouco de gordura. Está bem, porém ronca alto. Minha opinião sobre o ponto de cozimento é que ele intensifica os sabores, fazendo-me salivar mais. A gordura está douradinha, não tem muita gordura porque fui reduzindo à medida que ia cozinhando e dourando. E o chimichurri contribui com essa dose de acidez, essa dose meio picante, um pouco herbal e fresca, que combina muito bem com a carne. E o pimentão, que foi como o acréscimo diferente ao chimichurri, dá o doce. E este é um bife de chorizo perfeito.